A direção do Sintrafit, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, protocolou o documento junto ao Sintex, expondo alguns problemas relatados pelos trabalhadores têxteis, como aglomeração nas empresas, lotação e risco de contrair o vírus nos ônibus e o pedido de suspensão das atividades. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos Maschi, ele que é o diretor do sindicato e está em linha conosco. Carlos, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Carlos, denúncias fortes e ao mesmo tempo que podem comprometer a segurança de todos. Como é que vocês chegaram também a essa conclusão, inclusive de protocolar esse documento? Bom, Denise, na verdade, desde o início da pandemia, a gente já vem notificando tanto o Sintex como as empresas também, dando ciência de todas essas situações que vêm acontecendo, denúncias ao sindicato, e dos riscos que os trabalhadores estão expostos, seja no transporte ou mesmo dentro das próprias empresas. E agora a gente chegou num momento, acho que o momento mais extremo da pandemia, né, que os números são alarmantes, os números são assustadores e diariamente chegam denúncias ao sindicato sobre essas situações que vêm acontecendo no deslocamento para a empresa e também dentro das empresas. Então, no dia de ontem, o Sindicato dos Trabalhadores, o Sintrafit, protocolou um documento no Sintex, no Sindicato Patronal, solicitando a suspensão das atividades não essenciais da nossa categoria. Tá, para poder entender esse pedido, a suspensão de todas as atividades não essenciais nas indústrias têxteis de Blumenau, o que seria dessa forma aqui colocado como atividades não essenciais dentro das indústrias têxteis, Carlos? Bom, eu poderia dar um exemplo. Tem empresas da nossa categoria que trabalham para o ramo da saúde, né? Tem empresas que produzem e que fazem insumos para a saúde. Não estamos tratando desse caso, mas sim das empresas, do modo geral, que fabricam toalhas, que fabricam roupa de cama, camisas, né? Porque o próprio processo produtivo dessas atividades coloca os trabalhadores em risco, porque para você produzir uma camisa, uma toalha, ela vai passando de mão em mão dos trabalhadores. Então, existe sim esse risco. E às vezes a gente se pergunta, Denise e ouvintes, será que 2 semanas é o que a gente está pensando, né, e está solicitando para o Sintex, da suspensão das atividades? Será que não comprar uma camisa durante 2 semanas ou uma toalha, né, vai de alguma forma afetar a economia? A gente entende que não, porque a vida dos trabalhadores, ela tem que estar acima do lucro, né, das empresas. Então, no nosso entendimento, a vida tem que estar em primeiro lugar. Carlos, o sindicato chegou a fazer algum levantamento do número de trabalhadores da indústria, né, aqui na nossa cidade e região, que já tiveram a confirmação, já foram contaminados pelo coronavírus? Na verdade, esse número, nós não temos esse número. Nós, em várias oportunidades, desde o início da pandemia, nós solicitamos tanto ao Sintex, via denúncia que o sindicato fez no Ministério Público do Trabalho, onde o próprio Ministério Público solicitou essa informação, porque até o momento nós gostaríamos de saber quantas pessoas se contaminaram dentro das indústrias, se as empresas estão ou não emitindo a comunicação do acidente de trabalho, né? Com relação a essas pessoas que acabam se contaminando. Então, no sindicato a gente recebe diariamente denúncias graves, né, inclusive de trabalhadores relatando que tem colegas de trabalho trabalhando com Covid, né, com teste positivo. Então, é lamentável, é muito grave essa situação que a gente vem passando aqui na nossa categoria e na nossa região. Bom, uma situação como essa é totalmente proibida exercer a função, estar trabalhando, estar num espaço coletivo quando se tem a confirmação do teste, quando se tem a confirmação da doença. Isso, por exemplo, seria uma penalidade para o trabalhador que não comunica a empresa está ciente disso e mesmo assim expõe esse trabalhador aos demais colegas da função? Como é que vocês também recebem essa colocação que você acabou de falar nessa questão de uma denúncia de um trabalhador com Covid positivado e ainda exercendo a função coletiva?
Então, Denise, a gente recebe uma série de denúncias, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, parabenizar a todos os trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente, mas infelizmente, poucos casos, é claro, não dá para a gente generalizar, mas tem algumas pessoas da área de saúde de dentro das empresas, né, que de alguma forma, e são denúncias que vêm aqui para nós, que fazem os trabalhadores, não aceitam atestado, enfim, tem uma série de problemas que acontecem. Uma dessas denúncias são essas com relação a trabalhadores que trabalham com Covid positivo, né? Que às vezes tem o próprio médico da empresa que faz vista grossa nesses casos, né? Ô Carlos, é da empresa a responsabilidade de evitar o que a gente sabe que acontece, infelizmente, muitas vezes, essas aglomerações ali nos intervalos dos horários de entrada e saída, também no próprio transporte, quando ele é, por exemplo, fretado, a empresa tem que ser responsável por esse tipo também ali de comportamento e, ao mesmo tempo, cobrar esse comportamento certo por parte dos seus trabalhadores? Com certeza, Denise. A responsabilidade é da empresa, a empresa também de orientar os trabalhadores nesse sentido, né? Mas sim, a responsabilidade é da empresa nesse caso, porque o trabalhador se desloca, é o trabalhador que produz a riqueza, então, no nosso entendimento, sim, a empresa é responsável nesse sentido. Para poder finalizar, então, mais uma vez, por favor, pontua aqui o que está sendo cobrado nesse momento por parte do Sintracib, inclusive já protocolando esse documento junto ao Sintex, que é o sindicato patronal da categoria. Mais uma vez, então, o que vocês estão cobrando nesse momento? Nós encaminhamos, protocolamos o documento solicitando a suspensão das atividades não essenciais na nossa categoria por pelo menos 14 dias, para que a gente consiga tentar de alguma forma diminuir esses números alarmantes e, é claro, também solicitando a manutenção do salário dos trabalhadores e a remuneração dos trabalhadores nesse período de suspensão das atividades. E como essas horas seriam recompensadas? Essa suspensão das atividades depois recompensariam essas horas não trabalhadas? Olha, Denise, se a gente for olhar os números das empresas, eu vou dar 2 exemplos aqui muito rápidos, de como as empresas aumentaram o seu lucro no meio da pandemia, né? 2 empresas grandes da nossa região aqui, que tiveram números muito altos de lucratividade. Então, todos esses anos que passaram, os trabalhadores geraram muito lucro para as empresas. Então, eu acho que nesse momento difícil que a gente está vivendo, as empresas poderiam e têm condições, sim, de pagar os trabalhadores, pelo menos num período aí de 2 semanas. Tá certo. Carlos, muito obrigada por estar conosco aqui, também trazendo essa informação direto do Sintrafit. Obrigado e um bom dia, tá? Muito obrigado pelo espaço, um bom dia a todos. Carlos Maschi, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, que protocolou esse documento junto ao Sintex, que é o sindicato patronal, expondo então esses problemas relatados inclusive pelos próprios trabalhadores têxteis, como por exemplo a aglomeração nas empresas, a lotação e risco de contrair o vírus nos ônibus, as linhas, né, e também aí os ônibus fretados, e o pedido de suspensão das atividades. São aí defesas feitas por parte do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau e região.